coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite a todos e a todas. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus estejam com vocês essa noite. Estamos agradecidos por esse convite e gostaríamos de saudar ao nosso irmão José Alberto, presidente da Comunidade Espírita Nova Era, da Rádio Transvale FM. Recebam o meu afetuoso abraço. O tema do nosso trabalho de hoje tem como título: As nossas vidas é uma colheita de efeitos e uma semeadura de causas. E a doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. Nada, absolutamente nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, de ação e de reação. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que lhe confere e lhe separa dos irracionais e lhe dá a dignidade espiritual. Somos todos espíritos
habitantes nesse infinito universo, criados pelo nosso bondoso Pai Criador. Então, estamos todos e tudo criado por Ele, sujeitos às leis de Deus, ou, como alguns chamam também, de leis divinas ou de leis da natureza. E essa nossa verdade é muito bem explicada pelos ensinamentos espíritas, particularmente através dos livros da codificação espírita, que nós também chamamos de Pentateuco Espírita. Então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese. Temos também o Céu e o Inferno, obras póstumas. E uma das leis naturais é conhecida também como ação e reação, ou a famosa lei de Newton. Tal lei nos ensina que toda a força aplicada de um objeto para outro objeto, existirá também uma força de mesmo módulo, da mesma direção, mas no sentido oposto. Em outras palavras, a lei de ação e reação nos diz que para cada ação existe uma reação oposta e de mesma intensidade. Cabe também salientar que as leis de Newton são somente aplicáveis para os movimentos nos quais a velocidade dos objetos ou dos corpos em deslocamento são bem menores do que a velocidade da luz. Dessa forma, nós gostaríamos de explicar que a lei de ação e reação, ela sozinha não rege o universo. Existe uma outra lei natural que é chamada de lei de causa e efeito, a qual ela não foi descoberta, mas sim revelada para todos nós no século XIX, através da doutrina espírita, de acordo com o trabalho de codificação, de estudos muito bem aplicados pelo nosso querido e conhecido Allan Kardec. Essa lei, ela também é amplamente esclarecida em várias obras, na vasta literatura que nós temos. Mas nós a encontramos muito bem delineada nos livros da codificação. E o conhecimento da lei de causa e efeito é de suma importância para que a gente possa compreender o amor de Deus para com todos nós. Em verdade, o entendimento claro e racional dessa lei tem um potencial de fazer que nós possamos agir em concordância com o amor muito bem explicado e vivenciado pelo Mestre Jesus quando por aqui passou. Então, meus amigos, eu gostaria de dizer que a lei de causa e efeito pode nos ajudar a tomarmos as melhores decisões de forma sábias e para as nossas existências. Consequentemente, ela nos ajudará a evoluir de uma forma muito mais eficiente. Considerando, portanto, que as duas leis, a de ação e reação e a lei de causa e efeito, ela tem similaridades, mas não são as mesmas. E é muito comum algumas pessoas dizerem que a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação é a mesma coisa, mas não é, tá? Para falar, na verdade, a lei de causa e efeito é um exemplo prático da lei de ação e reação, pois nada acontece por acaso no universo. Algumas pessoas questionam, falam que é a mesma coisa, mas precisamos ter muito cuidado para não trocar uma pela outra. Nós devemos sempre relembrar que o Espírito de Verdade nos disse que, quando nos chamou a atenção, dizendo: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos é o segundo. É interessante observar que o Espírito de Verdade incluiu o segundo mandamento, a instrução,
que claramente não é mais importante que o amor. Contudo, deve ser também um objetivo para todos nós espíritas, porque só nos instruindo bem nós teremos condições de conhecer a realidade das nossas existências, do hoje, por que estamos aqui, por que passamos pelo que passamos, entender a necessidade da nossa evolução moral e espiritual. Lembremos também que o Espírito de Verdade disse: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a ideia da lei de causa e efeito nos foi dada no século XIX, com o advento do Espiritismo. Dessa forma, é razoável que a gente pense, que a maioria de nós é ou era possivelmente mais familiarizado com a lei de ação e reação do que com a lei de causa e efeito. Cabe dizer também que a lei de causa e efeito ela é muito mais difundida para nós espíritas do que efetivamente para pessoas de outra crença. Mas as leis divinas ou as leis naturais, com tudo que a doutrina espírita nos traz, nos chama a atenção para o processo do quão libertador é o processo da instrução. Quão libertador a doutrina nos fez expandir as nossas consciências. Se nós trouxermos vários exemplos, a gente passaria aqui mais de 3 horas conversando. Como o nosso tempo é limitado, a gente pode trazer exatamente 2 exemplos muito práticos. Primeiro, a doutrina espírita nos mostrou que a morte não existe da forma como a gente conhece. A doutrina espírita nos esclarece que a morte é apenas um sistema de passagem, que nós mudamos de plano, mas que a nossa existência segue enquanto espíritos. Um outro exemplo é o entendimento, através da própria lei de causa e efeito, que Deus não é um Deus punitivo, injusto. Não, Ele é misericordioso, justo e bondoso. E através da lei de causa e efeito, Ele nos mostra a justificativa ou a razão para alguns processos vivenciais, quando as pessoas reclamam de desigualdades sociais, quando as pessoas reclamam porque não são felizes, porque outras vivem melhores, porque algumas pessoas conseguem as coisas com mais facilidade e outras vivem uma jornada com muito mais sofrimento, com muito mais limitação. Nós não sabemos e não lembramos, de acordo com o santo véu do esquecimento, quem fomos e o que fizemos ontem. Mas tenhamos em nós a certeza de que estamos aqui para evoluir, para crescer, para aprender e para retornar para a nossa casa, porque estamos aqui no plano terreno, encarnados apenas de passagem. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. E muitos dos nossos irmãos confundem isso. Acham que estão aqui, numa experiência humana e que estarão espírito em algum momento. Nós somos espíritos o tempo todo. Quando temos essa certeza, fica muito mais fácil para entender tantas outras situações e a necessidade que nós temos de nos transformarmos e nos melhorarmos sempre, porque nós temos um destino, nós temos um objetivo e uma missão. E a nossa missão está contida entre nascer, morrer, renascer novamente, mas evoluir sempre. Sendo assim, nós poderíamos dizer também que o entendimento da lei de causa e efeito é algo razoavelmente novo aqui na Terra. Além do mais, o seu conceito é ainda restrito, ou melhor, é muito mais difundido entre os espíritas, porque a gente consegue vivenciar isso de uma certa forma com muito mais intimidade. Seguindo esse pensamento, o objeto desse nosso estudo é a lei de causa e efeito. E o objeto de comparação é a lei de ação e reação.
Apesar de associadas, essas duas leis, né, elas são feitas para a nossa aprendizagem, mas não são as mesmas, tá certo? Tal afirmativa pode sim nos levar a perceber a sentença, né, de que nada é coincidência, de que tudo está perdido no universo. Não, tudo está cadenciado e acontece da maneira que tem que acontecer para que nós possamos aprender e evoluir. A consequência disso é que a gente não pode estar aí vivendo e respirando, tá? A teoria do fatalismo, porque é assim, porque Deus quis assim, porque eu nasci para sofrer e vou sofrer a vida inteira. Não é assim. Nós já tivemos encarnações em que tivemos muito mais oportunidade para aqueles que hoje estão na condição de limitados, mas existe uma razão de ser disso tudo. Se alguém hoje, né, tem uma vida mais tranquila, mais abastada, possivelmente criou essas condições em existências anteriores. Tudo que a gente dá ao universo, de bom ou de ruim, em algum momento retorna para a gente, tá ok? Por essa razão, é correto afirmar que a lei de causa e efeito não é a lei de ação e reação. Elas são semelhantes, mas são leis diferentes. Esse fundamento é algo lógico para tudo que a gente pode aplicar na nossa vida. Entretanto, as maneiras como a lei de ação e reação se processam são completamente diferentes. Dessa forma, nós devemos estar cientes de que nada acontece desassociado. Cada caso é um caso, cada ser é um ser individual que tem uma existência e que viverá eternamente na condição de espírito. Muitas vezes nós não entendemos a razão e o porquê do que passamos algo nessa existência. Se nós tivéssemos a consciência, se nós lembrássemos o que fizemos ontem e o que fomos nós ontem, que tipo de tristeza, de dissabor, de decepção nós causamos, ou que os outros causaram na gente, ou a forma como nós aplicamos todos os talentos e bens que Deus nos deu, se usamos bem, se usamos mal, tá? A gente não lembra. Com certeza, se lembrássemos, teríamos condições de corrigir ou de vivermos revoltado com aqueles que estão ao nosso lar, né? Na nossa primeira escola, que é a nossa família, no lar que nos é dado, e não teríamos condições de superar determinados obstáculos vivenciados no ontem e avançar no sentido de dar o nosso melhor, de amar mais, de auxiliar mais e de dar ao outro apenas e tão somente aquilo que a gente gostaria que nos fosse dado. Então, meus irmãos, quando a gente fala de lei de causa e efeito, de colheita e de semeadura, a gente precisa entender que no hoje nós estamos colhendo algo que plantamos ontem, que estamos colhendo aquilo da nossa própria semeadura. Dessa maneira, nós não deveremos, né, estar conjecturando a respeito da existência do outro, né, as causas que geraram determinadas situações, o que os nossos irmãos estão a vivenciar. Dessa forma, a gente está a julgar, e isso seria contra os ensinamentos do Mestre Jesus. Não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não serem condenados. Perdoai e serão perdoados. Nós não devemos, e nem tampouco deveremos pretender punir através dos sentimentos de culpa, pelas decisões, pelas escolhas mais ou menos sábias, as que tomamos ou as que os outros tomam. Nem muito menos questionar, colocando na responsabilidade de Deus
ou de outras pessoas as situações pelas quais nós passamos. Devemos sim aprender com os nossos erros, aprender também com os erros das outras pessoas, porque assim como nós, o nosso semelhante também é falho. E dessa forma buscar dar o nosso melhor, avaliar as nossas ações e, sobretudo, os nossos pensamentos. Porque é nos pensamentos que as nossas ações são formadas. E é com várias ações que a gente forma o nosso caráter. Culpar a Deus, culpar os nossos familiares, culpar o governo, culpar os nossos amigos pelos nossos erros, além de ser uma infantilidade espiritual, é trazer sofrimento para as nossas existências atuais. A palavra-chave para esse processo é ter responsabilidade com as nossas escolhas, é ter responsabilidade com o nosso hoje e com o nosso amanhã, entendendo que as pessoas que estão conosco nesse processo, em que estamos todos vivendo ainda a transição, saindo de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, é que somos todos iguais. Então não compete a mim só responsabilizar e culpar o outro por tudo que eu faço, sem dar a ele o direito de errar também. Lembrando que eu também sou imperfeita. Somos todos imperfeitos. Perfeito só houve um nesse plano. E a gente sabe quem é. Portanto, não podemos nos intitular como donos da razão, como seres superiores, dando a outro a responsabilidade, às vezes, das nossas más escolhas. Ter responsabilidade, ter sinceridade e transparência é a palavra-chave para essa nossa vivência. Nós também não deveremos usar o nosso livre-arbítrio, de maneira irresponsável. Deveremos sim usar de maneira sábia, o que significa amando a nós mesmos e também amando o próximo. Por que nós precisamos primeiramente amar a nós mesmos? Porque a gente só vai dar ao próximo aquilo que a gente souber, e já exercitar fazer com a gente. Por esse motivo é necessário aprender a nos amar, mas não de uma forma egoística, de uma forma racional, entendendo que eu estou aqui de passagem, que devo dar o nosso melhor. Para qualquer pessoa que passar pelo meu caminho, eu devo dar a essa pessoa o melhor de mim, porque eu nunca sei, nem saberei, quando o universo vai me cobrar de volta, esse posicionamento. Nós só devemos dar aquilo que a gente, gostaria que fosse dado a nós, não de uma forma interesseira, mas de uma forma transparente e sincera, porque todos eles estão na mesma condição que nós. A pandemia, por exemplo, que a gente vivencia na atualidade e que estamos convivendo com ela há 1 ano e meio, ou um pouco mais de 1 ano e meio, veio nos ensinar muitas coisas. A pandemia veio nos ensinar, sobretudo, de que somos todos iguais, independentemente de onde estivermos, independentemente da nossa condição financeira, independentemente do posto que a gente ocupe, do cargo, independentemente da cor da nossa pele, da nossa crença, das nossas opções. Todos, indistintamente, países do primeiro mundo ou não, passaram e estão passando por essa pandemia. O processo de contenção, que foi dado através da vacina, é a mesma para todo mundo. Nos tratamentos médicos, nos postos de saúde, hospital de campanha, nos grandes centros de saúde, a medicação são as mesmas. A estrutura pode até ser diferente, mas os recursos utilizados pelos médicos, eles seguem de forma linear. A ciência tem provado isso, que vários laboratórios de vários países se juntaram com o mesmo objetivo e não importava quem era mais sábio, quem tinha mais condição. Países fizeram doação para que outros tivessem a vacina.
Governos se uniram, federal, estadual, municipal, se uniram também para entrar em consenso e dessa forma levarem o alerta, a orientação, o despertamento, o esclarecimento para toda a população. As ações que precisaram ser tomadas necessitaram ser tomadas em conjunto, porque estávamos todos e estamos ainda no mesmo processo. Dessa maneira, não cabe a distinção. Algumas ações tomadas equivocadamente, também serão cobradas a responsabilidade. Não compete a nós apontar ninguém. O nosso papel é ajudar, é levar uma palavra amiga, o apoio, o suporte. A nossa real função é nos unirmos e vibrarmos, orarmos para a cura de todo o mundo. Porque em todos os países tem pessoas sofrendo. Independentemente se acometidas ou não diretamente pelo vírus, mas indiretamente existe também muito sofrimento. Precisamos orar por todos, precisamos vibrar por todos, inclusive pelos médicos, pelas equipes de apoio, técnicos, todos que estão envolvidos e trabalhando nesse processo. E essa é também uma forma de se amar e de amar a Deus, também demonstrada por Jesus, no seu amor incondicional quando passou por aqui pela terra, e também agora também explicado pelo Espiritismo. Então, meus amigos, precisamos sim estar conscientes do que somos e do que fazemos. Somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Precisamos ter a consciência de que só livres das ilusões materiais, que é a nossa condição de espíritos eternos e de volta à pátria espiritual, que esta é a nossa realidade e que ela se acentua quando o espírito, ao retornar para a pátria espiritual, ele consegue, ter a condição de rever tudo aquilo que ele semeou, tudo aquilo que ele, de uma certa forma, plantou nessa sua existência. O quanto ele aprendeu, o quanto ele ajudou, se ele realizou todo o bem que ele podia, inclusive naquele próprio exercício que Santo Agostinho nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, que fazia diariamente uma análise de tudo que fez, para ter condições de identificar o que tinha feito ou que deixou de fazer para buscar fazer no dia seguinte. Essa é a nossa condição de seres responsáveis com essa nossa existência. Podemos não lembrar qual foi exatamente a missão que ajustamos ao reencarnar, mas na nossa maioria nós já temos a condição de entender de que nós estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos, e no retorno termos condições de prestar conta desse exercício que nos foi dado. As leis de Deus, todas elas são escritas nas nossas consciências e cada um, leva o resultado daquilo que empreende. Portanto, não compete culpar o outro, ou responsabilizar o outro pelas suas ações. Precisamos sim assumir, darmos conta do nosso próprio castigo que é dado por nós mesmos e também no nosso processo de recuperação e de transformação espiritual. A pandemia nos trouxe o exercício, como em tantos outros tempos nós já tivemos, outras provas coletivas que reúnem criaturas compromissadas com o seu passado menos feliz, também solicitam um reajuste em conjunto para a libertação de seus espíritos. A pandemia para nós também é um exemplo. Através desse vírus, várias pessoas desencarnaram, nós tivemos mais de 500 mil mortes. E nesse processo, os espíritos que estão retornando, alguns seguirão para outros mundos, ainda na condição de provas e expiações, mas outros tantos estarão ainda se preparando para auxiliar no mundo de regeneração.
Então, as leis de causa e efeito, por um outro lado, outorgam àqueles que se voltam para o bem e para o amor a colheita dos frutos sazonados como resultados de seus esforços na seara do bem. E a gente colhe, sem dúvida nenhuma, todos esses resultados. Tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Compete a nós, assim, tá? Em qualquer circunstância, eleger o melhor, o que é, né? O discernimento em determinar por que a nossa semeadura em qualquer parte, ela será sempre livre. Somos donos do nosso das nossas escolhas, temos o livre-arbítrio, mas a colheita, ela é compulsória. Ninguém irá fugir em tempo algum dessa colheita, tá? E com ela, todos nós iremos nos defrontar, cedo ou tarde, mas não iremos escapar dela. Então, a lei de causa e efeito e o nosso comportamento, né, representa exatamente esse movimento do universo perante a lei. Então, toda vez que a gente atuar em relação ao nosso semelhante, nós iremos provocar nele uma ação. E muitas vezes a gente não percebe que nesse provocar de uma ação, a reação, às vezes, é mais danosa. Então, escolhamos bem as nossas ações para que não venhamos a nos arrepender amanhã. Lá no Evangelho, tá? No capítulo 21, nos itens 10 e 11, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando nós falamos dos falsos espíritos, o Divino Mestre nos diz o seguinte, que quando alguém não quiser vos receber, não quiser escutar as suas palavras, não quiser seguir com você, sacudir o pó das suas sandálias e segue o vosso caminho. O Espiritismo hoje nos diz, né, que nós não deveríamos violentar nenhuma consciência, que a gente não deverá obrigar a ninguém a deixar a sua crença e seguir a nossa. Kardec também nos disse, tá, que o Espiritismo, né, não será a religião do futuro, e sim o futuro da religião. Por que eles nos disse isso? Porque nós deveremos estar abertos para aceitar e entender a todos no seu momento. Assim como nós fizemos a nossa escolha, deveríamos deixar que os outros façam as suas, para que cada um possa colher os louros ou não das suas escolhas, mas de maneira responsável e madura. Nós também não deveríamos nos influenciar pelos feitos alheios. As nossas atitudes devem sim realmente nascer das nossas inspirações mais íntimas, das nossas escolhas, e não constituir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Respeitemos, entendemos o momento do outro e deixemos que ele siga o caminho dele. Não permitamos também que as emoções de outras pessoas determinem a nossa forma de pensar e de agir. Caminhemos sobre as nossas pernas, determinando a forma e o modelo como queremos escolher a nossa caminhada. Jesus nos disse também que essa recomendação de sacudir o pó e seguir o nosso caminho, tá? Ela também pode ser interpretada de que não deveremos impor a ninguém nenhum constrangimento, de querer convencer pela palavra, pelo tom de voz, de ameaçar, de querer coibir. Deixemos que as pessoas entendam e respeitemos as suas realidades, na maneira como nós também queremos que essa nossa escolha e a nossa realidade seja aceita e respeitada pelos demais. Dessa forma, a gente consegue traduzir as leis divinas de uma forma muito mais clara. E nem
achar que somos detentores de toda a verdade, que a verdade é nossa propriedade e que somente a nós, compete explicar, ou exprimir ela como se ela fosse a nossa propriedade ou nosso patrimônio. Em muitas ocasiões, se for necessário aconselhar o outro, que possamos fazer isso de uma forma esclarecedora, de uma forma simples, de uma forma respeitosa, mas que deixemos aos outros o direito e a escolha de querer seguir ou não, sem extrapolarmos as nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser um esclarecimento, ou orientação, em um abuso. E algumas pessoas, infelizmente, quando se acham detentores de toda a verdade, se colocam ou se sentem no direito de corrigir opiniões, de indicar caminhos, de induzir experiências, privando as pessoas de exercer as suas opções, de fazer as suas escolhas e de vivenciar as suas próprias experiências. O ser tem o direito de fazer isso. Se alguém cair do seu lado durante a caminhada, que ajude a levantar. Se alguém estiver sofrendo, ajude esse ser, mas deixe que as pessoas possam angariar as suas experiências, colher os seus conhecimentos e dessa maneira estruturar a sua maturação e também o seu crescimento pessoal. Não podemos limitar nem tirar de ninguém a sua razão, nem o seu direito de escolhas. Isso é cercear, é tirar a liberdade do outro, da livre escolha. E nós não queremos que ninguém faça a mesma coisa com a gente. Precisamos ter a real visão da imensidade, da diversidade de possibilidades universais. Hoje nós aprendemos tanto quando nos permitimos andar com os mais simples, conviver com pessoas de outras culturas, A diversidade está aí de uma forma cultural para que nós possamos ampliar as nossas consciências e não limitar as dos outros. Quando nós nos permitimos e nos colocamos na condição de aprendizes, a gente entende que a outra maneira de ser do outro pode também agregar valor à nossa vida, ao nosso conhecimento. E a vida maior tem inúmeras vias de inspiração, de revelação, a fim de conduzir os indivíduos ao seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não deveremos nos arvorar em indispensáveis dignatários divinos, achar que somos os melhores, achar que somos detentores da verdade, achar que deveremos mudar o outro apenas e tão somente ao nosso bel prazer. Quando Cristo nos chamou a atenção para os falsos profetas, ele queria exatamente dizer que nós deveremos seguir pela nossa consciência, mas, acima de tudo, respeitar os nossos semelhantes. Dessa forma que a gente lance as sementes sem a pretensão dos aplausos e reconhecimentos, mesmo porque talvez não haja esse florescimento imediato, mas na terra fértil de sentimentos humanos haverá sem dúvida alguma um dia em que o campo produzirá o seu tempo. Ao aceitarmos as pessoas como elas são, como indivíduos de personalidade própria, respeitando as suas opiniões, as suas ideias, os seus conceitos e até mesmo os seus preconceitos, estaremos sim dando a eles fundamental apoio para que eles escutem o que temos a dizer. Tratar com respeito, irá possibilitar que, na medida do possível, a gente possa os esclarecer, deixando também depois para que estes, conforme lhe convier, possam refletir, possam avaliar,
tá? Se as suas diretrizes são melhores ou se aquelas que a gente sugeriu, não impôs. Jesus também nos mostra, né, na parábola, que o servo imprudente, arraigado no orgulho, esperasse louros dourados de consideração e de entendimento. De todos os que o escutaram, né, e que foram amplamente compreendidos em suas atenções, mas, sobretudo, aqueles que tentaram e que se permitiram seguir os seus exemplos de simplicidade, de dignidade, de humildade e de fraternidade. Jesus foi o maior exemplo, né, de ser solidário. E ele não questionou, ele não preconceituou, ele não julgou ninguém. Ele auxiliou indistintamente. Ele curou a quem precisava. Ele não questionou as posses, ele não questionou residências. Ele simplesmente se colocou à disposição para auxiliar. Portanto, sejamos aqueles, né, que não impõem, mas que ensinam, que pregam, tá? Que não pregam, mas que amam, que não manipulam, mas que respeitam, tá? Não sejamos aqueles que criticam, mas que usam de sinceridade e que fazem o gênero, né, que não fazem o gênero de supostos santos ou profetas. Sejamos apenas os irmãos de caminhada, contribuindo assim para que cada um possa também avaliar o que vai semear e colher aquilo que plantou. Dessa forma, mesmo que não sejamos bem acolhidos nos nossos labores desempenhados também na seara de Jesus, que, quando possível, que silenciemos, sem deixar qualquer reação negativa ou contratempos naqueles que estão ao nosso redor. Dessa maneira, meus amigos, eu chamo vocês a refletir, né? Convido-os a refletir sobre um paralelo entre a semente e o fruto, né? A natureza, ela sempre nos oferece grandes e belos ensinamentos. Basta que para isso a gente preste atenção mínima nos detalhes em tudo que acontece na natureza. É o caso, por exemplo, da semente e do fruto. Quando a gente fala em semente e fruto, logo vem na nossa mente, né, o processo de germinação de sementes, né, mais básicas como a do trigo, do milho, do feijão, né, e que elas germinam. Mas não são só essas sementes que existem na natureza, não é verdade? Né? Essas sementes que nascem, elas frutificam. Se a gente trouxer essa comparação para as sementes do bem e do mal, a gente vai entender que essas sementes que espalhamos também germinam e com toda certeza elas irão dar frutos com precisão. Agora, há sementes de germinação rápida, mas também há sementes de germinação lenta. Um exemplo de uma semente de germinação rápida é a do couve, que rapidinho, né, ele aparece, vai crescendo rápido e toma a sua forma, né? A do carvalho não, ela leva muito tempo para ser germinada e depois para crescer. Todas elas, porém, elas vão nascer, crescer e darão fruto no tempo certo. Alguém consegue apressar a germinação de uma semente? Alguém consegue fazer com que uma árvore dê fruto antes do tempo em que ela deve crescer? A gente pode até conseguir transformar, né, em algumas culturas de frutos ou de vegetais que eles consigam dar mais tempo. Mas a gente não adianta. Não faz, por exemplo, né, com que uma árvore que só dá fruto em um ano dê em 6 meses, em 5 dias, em 10 dias. Tudo tem o seu tempo. O mesmo acontece com a sementeira do bem e do mal. Algumas sementes nascem de pronto, outras têm uma germinação tardia. A terra não guarda nenhuma semente viva em seu solo. Ela, né,
guarda todas ali, e elas são lançadas e surgem com seus respectivos frutos no tempo certo. Esse fenômeno, acontece semelhantemente com o terreno espiritual. Quando falamos do bem e do mal, quando falamos da verdade e da mentira, quando falamos do amor e do desamor, quando falamos da justiça e da injustiça, que uma vez semeada, nascerão fatalmente e darão frutos conforme as suas respectivas espécies. Ninguém que planta a injustiça vai colher justiça lá na frente. Ninguém que planta o desamor vai colher amor a vida inteira. Jesus, o grande sábio e modelo da humanidade, ensinou-nos essas coisas quando falou que uma árvore boa não dá frutos maus e que uma árvore mau não dá bons frutos. E assim, ele afirmou também que não se colhem figos dos espinheiros, também não se apanham uva dos abrolhos. Tudo isso, ele quer nos dizer, o que semeamos hoje, colheremos, sem dúvida alguma, logo mais na frente. Não importa se será nessa existência, pode ser nas outras, mas nós saberemos que nós iremos colher. Portanto, tenhamos muito cuidado com o que semeamos hoje. Assim como a colheita de hoje resulta do plantio feito no ontem, feito no passado. Ele pode ser próximo ou ele pode ser remoto. Quando ele é próximo, ele é até mais fácil, porque a gente lembra. Quando ele é remoto, quando ele é de outra existência, é um pouco mais difícil, mas sem dúvida nenhuma, nós vamos colher o resultado desse plantio. Por essa razão, é necessário, que a gente tenha várias existências, várias encarnações, para plantar e colher, para preparar e semear novas sementes, preparar o solo, semear novas sementes, ter novas colheitas. Essa lei de causa e efeito, ou de ação e reação, tem por finalidade o progresso intelectual e moral do homem. Quando nós colhemos os frutos amargos das sementeiras infelizes, nós aprendemos a selecionar melhor as nossas sementes para que os plantios futuros, que Deus nos dará e que Ele espera de cada filho seu. Dessa maneira, a existência de cada existência, em cada existência, nós vamos nos aperfeiçoando, trazendo para o nosso campo íntimo, arrancando as ervas daninhas, cultivando as ervas boas, é como a gente faz a questão da separação do joio e do trigo. Não é verdade? Portanto, pela semeadura de hoje, nós poderemos sim precisar qual será a nossa colheita de amanhã. Que busquemos plantar bem, plantar melhor, selecionar as nossas sementes, olhar a terra em que a gente está semeando e ter cuidado com as nossas colheitas, porque só assim, sem dúvida nenhuma, nós teremos um terreno vasto, um jardim bonito, uma boa sombra nas árvores e uma existência de paz e de amor. Porque, assim como não devemos lançar culpa em ninguém pela colheita que estamos fazendo hoje, nós seremos responsáveis, sem dúvida nenhuma, pelas colheitas que faremos amanhã. Afinal, o próprio Cristo, que assegurou que toda semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória, também tratou de nos trazer os devidos cuidados com os ensinamentos, com as suas bem-aventuranças, e sinalizando que somos nós que deveremos cuidar das sementes lançadas no solo de hoje para a colheita no terreno, de amanhã. Jesus também muitas vezes nos ensinou por parábola, porque entendia que naquele momento a gente não tinha condições de entender. Mas vale a pena retirar dessas parábolas as lições para as nossas vidas. Também, em certo momento, ele falou do homem bom,
que ele tira as coisas do bom tesouro do seu coração, e que o homem mau tira as coisas más também do seu tesouro do coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Cuidemos das nossas palavras, cuidemos das nossas ações, porque essas poucas palavras trazidas pelo Mestre, em que estão aí como um vasto manancial de ensinamento, já nos dá material suficiente para as nossas reflexões. Que possamos pensar muito bem em tudo isso. Aproveitar esse momento que nós temos de aprendizado, em que certamente com o recolhimento da pandemia, nós temos muitas palestras, muitas orientações, seminários, profissionais se colocando, e almas inspiradas a nos ensinar o máximo possível. O Evangelho segundo o Espiritismo e toda a codificação também nos dá material para que nós possamos ler, refletir, aprender e colocar em prática. E dessa forma, todos filhos de Deus, porque estamos aqui para colher o melhor daquilo que a gente semear. Que Jesus abençoe a todos vocês, que pensemos nisso tudo e aproveitemos essa nossa jornada. Paz e luz para todos vocês. Muito obrigada. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é